Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco de tecnologia e educação. Dessa vez a gente vai estar falando da possibilidade de fazer o DOI e os procedimentos que são necessários para isso, né? A gente vai precisar primeiro abrir, no nosso caso aqui na revista de Educação do Vale de São Francisco, adotamos o Zenodo, uma organização que fornece o DOI para a gente, né? Então, primeira coisa, a gente vai clicar em Novo Upload. Uma vez clicando em Novo Upload, a gente vai poder, fazer, inserir os dados, né? Então, quais são os procedimentos que a gente nós adotamos aqui, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai precisar de abrir os dados que vamos utilizar, né? Então, vou abrir um artigo que já foi utilizado, já é público, então não vai ter problema eu estar mostrando nenhum dos elementos, certo? Então, a primeira coisa que a gente nota quando a gente abre o arquivo, anteriormente, nós tínhamos uma localização diferente do logo, né? Então, ele estava à direita, a gente reposicionou. E por que a gente fez isso? Para não precisar estar utilizando, só para lembrar, quando a gente, para exibir esses pontos aqui, a gente vem aqui, ó, exibir caracteres não imprimíveis. Aí ele vai mostrar. Para não precisar utilizar os espaços, né? Então, dessa frase aqui para essa outra, para poder separá-las, a gente teria que utilizar os espaços. Então, uma vez que a gente organiza em tabela, que é o que eu estou mostrando aqui, ó, isso aqui é uma tabela, tá vendo? A gente pode facilmente copiar todos esses elementos para o novo texto, né? Não vou estar fazendo aqui só para não complicar, tá bom? Porque o único elemento que é diferente aqui é esse número em relação ao novo artigo. Nesse caso, são os artigos que a gente está colocando, né? Lembrando que o DOI, que é o Document Object Identifier, ele tem a seguinte sintaxe. Vou aproveitar para mostrar um pouco aqui. DOI.org, que é a instituição internacional mundial, certo? Cadastrada para isso, é um cadastro único, significando que aonde você colocar esse DOI, você vai poder, quem vai ler o artigo ou ver o objeto, porque esse DOI pode ser aplicado a qualquer elemento, tá certo? Não só artigos acadêmicos, mas qualquer tipo de link, elemento textual, elemento digital, melhor dizendo, que você queira colocar, certo? Depois vem o identificador aqui, único, certo? Também, que é o identificador da instituição que está fazendo isso. Nesse caso, não é o Zenodo. Nesse caso, a instituição é a Revasf, tá certo? Então, a Revasf, Revista de Educação do Vale de São Francisco, está vinculada, tem docentes vinculados à Universidade Federal do Vale de São Francisco. Mas, se você é um produtor autônomo de texto, você também pode colocar o DOI nos seus documentos. Mas isso não vem ao caso. Depois, a gente vê aqui o Zenodo, certo? Que é, nesse caso, a instituição que fornece o DOI para a gente, e o número do artigo, tá bom? Então vamos só pegar um exemplo aqui. Como é que a gente faz o preenchimento? Então a gente vai precisar de todos esses dados aqui, lembrando que apesar da ordem aqui ser da esquerda para a direita, e de cima para baixo, a penúltima coisa que a gente vai fazer é justamente colocar o artigo aqui, no caso em PDF. Qualquer objeto digital pode ser colocado aqui, tá certo? Artigos em PDF, fotografias, qualquer outra coisa. Mas isso não vem ao caso. Então, antes da gente colocar aqui o DOI propriamente dito, a gente vai para o tipo, né? O tipo de
elemento que a gente vai estar colocando. Ó. Pode ver aqui que é muita coisa. Qualquer coisa, literalmente digital, você pode colocar em identificador DOI, tá certo? Nesse caso, publication, dentre as opções, para simplificar, cadê? Journal Article. Então, a gente já vai colocar aqui. O título é o título, é o nome do artigo, né? Opa. Nesse caso, a gente poderia colocar apenas o nome em português, que no nosso caso é a língua original. Mas a gente pode adicionar tantos títulos em linguagens possíveis. Né? Nesse caso aqui, normalmente a gente vai seguir o que está na revista. Vou mostrar aqui, ó. A revista tem o resumo e tem o abstract, né? E também tem o resumen em espanhol. São as três línguas que a nossa revista trabalha, tá certo? Então vamos aqui. Aqui é o título. Aí depois a gente tem o tipo, né, que é o título traduzido, e tem a linguagem. Né? O título é em inglês. E aqui a gente tem a linguagem. Então, aqui a gente vai colocar, no caso, em inglês, English. E ele já vai apresentar aqui e adicionar o outro título em espanhol. Aqui, título traduzido. E aqui, Spanish. Pronto. Então, é assim que a gente coloca os títulos. Os títulos não, as traduções dos títulos, dos artigos. Próxima etapa que a gente coloca é a data da publicação. A data da publicação, a gente vai verificar aqui dentro desta feita dentro do site da revista. Claro, você tem que estar cadastrado, tem que ser editor para poder fazer isso. A gente vai aqui em edição, né? Vou mostrar aqui o caminho, que vai mostrar coisas que estão protegidas. Nesse caso aqui, tudo que tem aqui, apesar de estar ativo, ele pode ser mostrado porque o artigo já foi publicado. Né? Aqui a data da publicação, a gente vai estar colocando essa, tá certo? No nosso caso, dependendo do dia da data que o artigo foi feito, foram colocados muitos arquivos em lotes, tá bom? Então a gente faz o preenchimento. Por padrão, o sistema vai fazer o quê? Vai colocar a data de hoje, nesse formato. Esse formato aqui é o formato da própria Zenodo. Depois a gente vai para os creators. Os creators são equivalentes ao quê? Aos autores. E o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no artigo, vem no artigo aqui, lá na primeira página, e vai copiar os artigos. Lembrando, gente, que eu estou mostrando isso tudo porque esse artigo já está publicado. Então, todos esses dados aqui são públicos. Então, se o artigo tiver um autor só, eu já vou aqui em Save, eu já fecho essa janela. Como ele tem dois, eu vou Save and Add Another. Add Another, para ser corretíssimo no inglês. E aí a gente vem aqui, coloca novamente. A gente poderia colocar Family Name e Business Name separado? Até pode, mas para simplificar o processo, a gente está fazendo desse jeito. Os identifiers aqui, apesar de ter o OCID, GND e outras coisas, lá na nossa revista, os autores já estão identificados pelo OCID, obrigatoriamente. Então a gente não vai repetir. Então, tanto quanto os outros elementos aqui. Certo? Opa, errei. Ele vai aqui dar problema e aqui eu vou, nesse caso, cancelar. Tá? Posso colocar quantos autores eu precisar. Description é equivalente ao resumo. Eu posso colocar o resumo, vários resumos, em outras linguagens também. Tá certo? Isso é ótimo também. Então essa parte aqui não muda. As datas também não. Né? A versão também não. Só se tivesse mudado por algum motivo. Então a gente vai direto para o repositório, a URL do repositório.
tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele está dentro dessa edição. Eu posso vir aqui clicar com Ctrl, certo? Porque se eu clicar aqui, ele vai mudar esta página aqui. Eu não quero isso. Então, eu aperto Ctrl e ele abre outra aba. E aqui eu vou procurar o mesmo artigo. Desafios e perspectivas. Então, Ctrl F, desafios e perspectivas. Então, aqui mesmo eu já posso puxar o caminho da URL, copiar link. Por que eu não vou pegar o PDF? Porque quando você clica aqui no PDF, ele já vai abrir o PDF, como o nome diz, tá certo? Mas o legal é você colocar para que ele abra os dados. Tá vendo? O DOI aqui já foi colocado, já está tudo certo. Então, esses dados aqui já foram todos colocados. Tá bom? Então, uma vez que você coloca isso aqui, quando você abre o PDF, aqui ó, aí entra o e-mail, certo? Então, note que aqueles dados lá, apesar deles não aparecerem aqui, os e-mails, apesar deles não aparecerem aqui, eles aparecem dentro do corpo do texto, né? Corpo do artigo, melhor dizendo. Então, já está tudo aqui. Outra coisa interessante é que a gente vê... não, esse aqui eu vou ver no final, mostrar no final. Então, o repositório URL é esse aqui, esse número. Poderia ser esse outro, mas, lembrando, ele vai mostrar o PDF. A gente não quer isso. Então, vamos colocar aqui. Então, Programming Language, tal, isso aí não precisa. Aqui o Journal é o título da própria Revasso, né? Eu posso copiar daqui direto. E eu gosto de colocar Revasso. Opa. Ou então, se você quiser, Ou então, se você quiser, você pode colocar esses dois dados já no arquivo texto, tá? Mas eu posso copiar também daqui, ó, aqui em cima, o INSS, ele vai estar disponível também. Apesar dele estar formatado aqui, quando a gente vem para cá, ele não pega nenhuma formatação. E aqui colocar o volume, aqui, ó, volume 14, número 33. Então, volume 14, issue 33, e aqui o range das páginas, que a gente pode vir aqui no final e já colocar aqui, ó, artigo 13, copiar e colar, certo? Então, o restante aqui você vai notar que não vai precisar de colocar. Bom, o que, que falta aqui? Basicamente, só o artigo e o DOI propriamente dito. Eu não vou colocar nenhum artigo aqui para ele não ocupar espaço, certo? Eu vou colocar aqui no, porque ele pergunta aqui se você já tem um DOI para isso. Eu vou dizer que não e vou gerar o DOI aqui. Eu não vou gerar, porque se gerar, ele vai gerar um número e esse número vai ficar para essa composição aqui que ela não é verdadeira, tá certo? Então a gente vai supor que ele tenha gerado esse número daqui, tá certo? Eu vou colocar esse, só pegar um número aleatório aqui para ficar mais fácil. Então vamos supor que ele tenha gerado só esse número aqui, tá? Como é que eu vou fazer para colocar ele aqui e ainda colocar ele com link, ó, tá vendo? Ctrl mais o clique a seguir. Como é que é isso? Para você fazer esse link funcionar, você aperta o Ctrl no teclado, tá vendo? Então, se eu apertar aqui, ele vai abrir uma nova janela dentro do DOI, dentro daquele coisa, e vai mostrar, tá vendo? Todos os dados estão aqui, beleza? Vou fechar. Como é que você faz para mudar o número? Você seleciona um número, vai com o botão direito, você já copiou, no caso é esse aqui, ó, e ele já mudou. Qual foi o problema aqui? Ele gerou um espaçozinho aqui e já tirou do link. Tá vendo? Se você puxar aqui, o link ainda permanece o mesmo. Tá? Então, ao você retirar o espaço, o que acontece? A tendência é ele retirar o link. Então, você vai fazer o quê? Clicar com o botão direito e editar hiperlink aqui. Na hora que você coloca para editar hiperlink, o próprio Word já muda o link do anterior que estava para esse aqui, tá vendo? E você só dá OK. Tá entendendo? Então,
já facilita bastante. Vamos dar Ctrl Z aqui, ó, pronto. Então, relembrando, seleciona, edita o link, você pode colocar o link aqui também direto, certo? É outra forma, porque aí ele já vai sem o espaço, e quando você colocar, ele já vem o link, ó o nomezinho aí, tá vendo? O número já mudou totalmente. Beleza, uma vez que você colocou aqui, você vai precisar colocar também aqui no final, que também é outra tabela. Eu montei outra tabela aqui, certo? Para justamente facilitar o processo. E aqui eu vou mudar só o quê? Só esse final. Mesma vez, mesma coisa, eu seleciono, vou com esse A que ele coloca sem formatação. Mais uma vez ele vai me colocar com o espaço. Eu mudei aqui com o teclado, Ctrl mais seta para a esquerda, e agora ele vai direitinho. Porque se alguém selecionar isso aqui no texto, ele vai conseguir, vai conseguir fazer o link funcionar. O link, a gente só deixa o link ativo, que ele tem essa característica azul, aqui no PDF. Cadê o PDF? Aqui, ó. No PDF, o único que está azul é esse aqui, porque foi colocada a formatação cor, e esse aqui que é a formatação de link, certo? Então ele faz essa característica, que é o mesmo daqui também, certo? Então ele fica desse jeito. No cabeçalho, no rodapé não tem link ativo. Isso é um padrão que cada revista vai colocar. Não tem problema nenhum. Cada um faz do jeito que acha que deve ser. Tá certo? Então, geraria, ele daria o número completo, a gente seleciona só o número final, só o identificador do objeto, que é esse daqui. Sim, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Só voltar ativo aqui para não prejudicar aqui, que é um arquivo. E pronto. É desse jeito que a gente faz para inserir um link ativo dentro do cabeçalho. Lembra que quando você abrir os arquivos Word, eles vão estar com outro formato aqui, é só dar 2 cliques, seleciona tudo e pega o arquivo padrão que a gente manda e copia e cola para cá, certo? Aqui você pode dar delete e colar o outro. Mesma coisa aqui embaixo, né? Cabeçalho e rodapé são os mesmos para todas as 24 páginas, no caso desse artigo. Seleciona tudo, dá delete, só tem que tomar cuidado para pegar esses dados aqui, certo? Então, normalmente, como é que eu faço? Eu coloco aqui, dou Enter, insiro os dados novos, que eu já tenho copiado, e depois vou e deleto o restante aqui em cima, sem problema nenhum. Aí facilita mais o serviço. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Conheçamos e prossigamos em conhecer.